trabalho legal dessa semana você vai ver. A homenagem aos 15 anos da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. O simpósio para discutir o combate ao tráfico de pessoas no Distrito Federal. A entrevista no estúdio do programa é sobre assédio moral e sexual no esporte. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho participou de um simpósio para discutir o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Entre 2014 e 2017, o MPT recebeu mais de 1.000 denúncias de aliciamento de tráfico de trabalhadores. O simpósio ocorreu na sede da Defensoria Pública da União, em Brasília. O objetivo do debate foi compartilhar experiências entre as instituições que atuam no combate ao tráfico de pessoas. O procurador-chefe do trabalho da 10ª Região, Irlan José Peixoto do Prado, representou o MPT no evento. Essa temática do tráfico de pessoas diz respeito a todos nós na medida em que afeta os direitos humanos, né? Quando se fala em tráfico de pessoas, se fala em desrespeito à dignidade do ser humano. Então todos nós, de alguma maneira, direta, indireta, pessoal, profissional, somos atingidos por essa temática. Então, quanto mais pudermos fomentar o debate, discutirmos, disseminarmos informação no meio da sociedade, não é melhor para todos nós. Quem agencia, alicia, recruta, transporta, transfere, compra, aloja ou acolhe pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso para fim de trabalho escravo, exploração sexual, servidão, adoção ilegal ou remoção de órgãos está sujeito a pena de até 8 anos de reclusão e multa. Além de ser crime, o tráfico de pessoas é porta para violação dos direitos trabalhistas e, por isso, deve ser denunciado ao MPT. De 2014 a 2017, o MPT registrou mais de 1.000 denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores. No mesmo período, foram firmados quase 300 termos de ajustamento de conduta e 109 ações relacionadas ao tema. Para mudar esse cenário e conscientizar pessoas em todo o mundo sobre o problema, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes lançou a campanha Coração Azul, que é apoiada pelo Ministério Público do Trabalho. A campanha do Coração Azul é uma campanha que foi feita para sensibilizar a sociedade em relação ao tráfico de pessoas. Ela tem como símbolo o coração azul. A cor azul simboliza, além de ser a cor da ONU, também simboliza a tristeza e a pena das pessoas que passam por isso daqui. E a ideia é exatamente criar consciência nas pessoas, tanto nas vítimas também, que de repente nem se reconhecem como vítimas de tráfico, que estão sendo vítimas de um crime. O MPT também iniciou cooperação com a Polícia Federal para aprimorar o monitoramento do fluxo migratório, por meio do cruzamento de dados de diferentes fontes governamentais. O objetivo é recuperar e tratar informações que podem servir para melhor orientar as ações de combate ao trabalho escravo e outras formas de exploração das vítimas de tráfico de pessoas. O procurador-chefe do Trabalho destaca a atuação do MPT nessa luta. O nosso eixo fundamental de atuação é no combate ao trabalho escravo contemporâneo, né? Então nós buscamos de maneira muito forte a cooperação nacional e até mesmo internacional para que nós combatamos esses fluxos de pessoas que acabam sendo levadas ao trabalho escravo. Esse fluxo passa pelo tráfico de pessoas. Se o tráfico de pessoas violar direitos trabalhistas, denuncie ao Ministério Público do Trabalho pelo site www.mpt.mp.br ou pelo Disque 100. A Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, comemorou 15 anos de atuação. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, participou das homenagens. A Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, completou 15 anos no dia 31 de julho. Desde 2003, a CONATRAI atua para coordenar e avaliar a implementação de ações práticas e legislativas contra o trabalho escravo. A CONATRAI foi um órgão importante no Poder Executivo, é um órgão que reúne várias entidades que atuam pela defesa do trabalhador e das condições adequadas de trabalho, enfrentando aí essa grave violação de direitos humanos que é o trabalho escravo, que ainda persiste no nosso país, né? Ao longo desse período de existência da CONATRAI,
Conforme já mencionado pelos colegas, foram mais de 50 mil trabalhadores libertados pelas ações do Grupo Móvel, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e tantos outros que se envolveram nessa atuação específica. A data foi celebrada durante reunião da comissão, na sede do Ministério dos Direitos Humanos. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, participou da homenagem. Temos um histórico de 15 anos de resistência de instituições do Estado, de instituições, organismos da sociedade civil, e que buscando o combate ao trabalho escravo e com resultados bastante expressivos. Essa parte é a parte que devemos comemorar. A reunião serviu também para reflexão sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. O momento ele é muito interessante, esses 15 anos da CONATRAI, para que estejamos alerta, para que mantenhamos a resistência, porque, infelizmente, ainda em 2018, a persistência do trabalho escravo e, mais grave que isso, a tentativa de políticos, de empresários, de acabarem com esse combate ao trabalho escravo, de alterarem a conceituação do trabalho escravo e até, ultimamente, de acabarem com a própria fiscalização do trabalho, nos leva a um temor de que o trabalho escravo deixe de ser algo visto no Brasil como uma chaga a ser combatida e visto como algo normal. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho também lembrou a importância do investimento em fiscalização. Nesses 15 anos, acho que o que nós temos de uma forma muito clara como um avanço foi a articulação interinstitucional promovida pela CONATRAI. Essa articulação é fundamental para que nós tenhamos capacidade de enfrentar esse crime tão gravoso que é a submissão de alguém à condição análoga a de escravo. É preciso flexibilizar a concessão de registro de agrotóxicos para permitir a entrada de produtos mais seguros no Brasil? Não, na verdade, a lei vigente, que é a lei de 1989, e os próprios procedimentos internos da Anvisa, do MAPA, do Ministério da Agricultura e do IBAMA, eles já prevêem que um agrotóxico menos tóxico, né, ou seja, mais seguro, ele furia fila, vamos dizer assim. Então, hoje tem se falado muito sobre a longa fila de agrotóxicos, né, mas o que esses órgãos até estão esclarecendo é que a fila, às vezes, não são de produtos diferentes, né? Os produtos com novas moléculas são poucos, né? Nessa fila que eles dizem longa. Às vezes a fila é longa porque são outros nomes comerciais, outras empresas que estão querendo aportar produtos com as moléculas que já existem, a maioria já existe no mercado. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio do programa com os procuradores Glaucio Araújo de Oliveira e André Alino Lopes sobre assédio moral e sexual no esporte. A gente volta em 1 minuto. É possível afirmar que os alimentos produzidos com agrotóxicos no Brasil não causam doenças? Os últimos resultados da Anvisa, publicados em 2016, onde ela faz uma pesquisa de alimentos coletados em diversas partes do país, mostram 2 dados que eu considero bastante preocupantes. O primeiro é que 1% dos alimentos coletados, foram mais de 12 mil amostras, eles podem causar um efeito imediato após o consumo. Ou seja, logo após o consumo, a pessoa pode desencadear alguns efeitos como diarreia, vômito,
irritação na pele, etc. Então, quer dizer, isso é muito preocupante. 1% tem quantidades elevadíssimas. E o outro resultado muito importante é que mais de 20% dos alimentos coletados apresentavam 4 ou mais agrotóxicos. Talvez o mais preocupante seja o uso de vários agrotóxicos num único alimento. A entrevista de hoje no Estúdio do Trabalho Legal é sobre o combate ao assédio moral e sexual no esporte. O MPT já assinou acordos de cooperação com 4 confederações esportivas e lançou uma cartilha com orientações aos atletas. Há 10 anos, a campeã das piscinas rompeu o silêncio e se tornou uma das principais vozes contra o assédio sexual no esporte. Aos 9 anos, quando aconteceu, eu não tinha ideia de que eu tinha sido abusado. Eu sabia que tinha havido um toque, né, e um abuso, mas eu não sabia verbalizar, até porque sexualidade era um tabu dentro da minha casa e não fazia parte da minha educação que a minha mãe chegasse para mim e me ensinasse o que é um toque carinhoso, de um toque abusivo e que eu poderia falar com ela. Então eu preferi calar. Joana Maranhão está entre as grandes atletas da natação brasileira. Acumula medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos e está entre as 2 nadadoras brasileiras que chegaram a uma final olímpica. As vitórias conviveram com as marcas do abuso praticado por um treinador. Eu faço acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. É uma montanha-russa muito pesada de enfrentamento e a compreensão de que a gente não supera um trauma, a gente aprende a conviver com ele. Na última década, muitos outros atletas enfrentaram o medo e o preconceito e denunciaram casos de abuso sexual. O Ministério Público do Trabalho passou a atuar junto às entidades esportivas para auxiliar no combate e na prevenção do assédio sexual e moral. 4 confederações já fecharam acordo com o MPT. Em abril, Joana Maranhão esteve ao lado do procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, e de outras autoridades, na assinatura do termo de cooperação com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Em junho, foi a vez da Confederação Brasileira de Judô, com a presença das campeãs olímpicas Rafaela Silva e Sara Menezes. As confederações brasileiras de ciclismo e de ginástica também assinaram os acordos. Os procuradores também têm participado de palestras como essa que aconteceu durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Olímpica. Outra ação foi o lançamento de uma cartilha com orientações que ajudam a identificar os casos de assédio moral e sexual e apontam caminhos para denunciar. O guia tem uma edição voltada aos atletas paralímpicos. Para conversar sobre esse assunto, o Rafael Silva recebe os nossos convidados no estúdio do programa. Olá, eu estou ao lado da procuradora Andréa Lino Lopes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de registrar aqui a alegria de poder estar aqui falando sobre um tema de assédio moral e assédio sexual nos esportes, que é tão caro ao Ministério Público, bem como a toda a sociedade. Recebemos também o Procurador Regional do Trabalho, Glaucio Araújo de Oliveira. Seja muito bem-vindo também. Agradeço também a oportunidade de poder abordar esse tema tão relevante, de repercussão social para todos os operadores de direito e para a sociedade de modo geral. Doutor André, eu já começo perguntando o que caracteriza o assédio sexual no esporte. Bem, o assédio sexual tem como definição a constranger alguém no sentido de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, tem esse cunho sexual envolvido com a questão do assédio. Ele pode ser por intimidação ou ele pode ser por chantagem. Causar medo a alguém. De uma maneira geral, o assédio é em relação às mulheres, mas pode ser em relação a mulheres a homem ou pessoas do mesmo sexo. E pode ser também por chantagem, oferecer alguma coisa para que você obtenha essa vantagem ou favorecimento sexual. Doutor Glaucio, o MPT tem firmado acordos, inclusive com confederações esportivas, e como têm sido esses acordos? Bem, inicialmente, a Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região do Paraná foi procurada pela Confederação Brasileira de Ginástica, buscando iniciativas, né? E nós demonstramos muito interesse, até porque nós temos até uma coordenadoria nacional que trata do tema do assédio moral e sexual. E depois, analisando a dimensão, né, desse tema e a repercussão dele,
eu procurei a Procuradoria-Geral do Trabalho para que nós fizéssemos também com a Procuradoria-Geral do Trabalho toda essa divulgação, né, desse tema, começando com as cartilhas e também com audiências públicas, participação em eventos, não apenas restrito ao Estado do Paraná. Então, iniciou-se o convênio com a Confederação Brasileira de Ginástica, fizemos também um convênio com a Confederação Brasileira de Ciclismo, depois com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e agora também, ultimamente, com o Comitê Paralímpico. Então, a procura, né, a instituição do Ministério Público do Trabalho como referência, por ter estudiosos, especialistas, como o doutor André Lino Lopes, tem despertado o interesse dessas confederações para que a gente se aproxime e apresente, né, todo o conteúdo desse tema que é tão relevante para a sociedade. O senhor pode citar alguns exemplos dos tópicos desses acordos? Bem, os acordos eles são um tanto genéricos, eles divulgam a cartilha nossa e também nós temos interesse de participar, principalmente de eventos, congresso técnico, distribuir a cartilha e também discutir com técnicos, com dirigentes, com atletas, representantes de atletas, né, a melhor forma da gente atuar, até porque em cada esporte, em cada modalidade, é uma realidade própria. Então, nós queremos entender, né, e o mais importante é poder passar essa mensagem para todos os envolvidos. Doutor André, ao acompanhar o noticiário, a gente tem a sensação de que os casos envolvendo o assédio sexual têm aumentado, principalmente as denúncias, né? Aumentou realmente o número de denúncias ou aumentou a coragem de denunciar, ou os dois? Bem, a gente tem acompanhado por todo o noticiário, não só nacional, mas o noticiário também internacional, esse número considerável de denúncias. Pelas denúncias que têm chegado por meio do noticiário, vislumbram situações pretéritas, não só o que está acontecendo agora, mas situações pretéritas, principalmente de atletas em formação, que são crianças e adolescentes falando sobre passado, o que aconteceu com eles e denúncias também que têm demonstrado que isso acontece hoje. Isso só foi possível porque tem esse canal de confiança, porque tem essa sensação de confiança de que alguma coisa vai acontecer. Então, é necessário que essa denúncia aumente, não só das vítimas, mas também das pessoas que têm conhecimento, das testemunhas ou que tomaram conhecimento por qualquer outro meio, mas que haja uma punição e que haja também um remodelamento, toda uma conscientização desses atletas, dos dirigentes e de toda uma sociedade dessa mudança. Porque se não dermos uma resposta, o Ministério Público, a sociedade, as instituições, a essa demanda, a essa denúncia, pode ser também que ela deixe de existir. Então, o que a gente sente é que aumentou a confiança dessas pessoas para poder trazerem isso à tona, bem como a partir do momento que alguém traz isso, as outras sentiram também essa necessidade de falar. Não só no sentido de que não aconteça mais, mas também por causa de todos os danos psicológicos e físicos que essas pessoas sofreram e as pessoas que assistiram também. É bom que a gente deixe isso marcado, que não é uma ofensa, não é uma agressão pessoal, é uma agressão para toda a coletividade, que a gente tenha em mente que precisamos ouvir, precisamos ter esse acolhimento dessa denúncia e uma resposta dessa denúncia. Quando alguém traz isso, encoraja os outros também. Foi o que a gente acabou vendo num período muito curto, essas pessoas trazendo e a cada dia aumentando uma denúncia, sentindo essa confiança e sentindo também a necessidade, algumas vezes, de dar respaldo à fala do colega, de dar respaldo também àquele outro atleta que sofreu aquilo, para dizer
que estamos juntos e vamos juntos tentar mudar essa realidade. Doutor Glaucio, essas ações motivaram algum tipo de ação judicial do MPT? Bem, inicialmente, quando o Ministério Público foi procurado, né, para essa parceria, nós tivemos uma preocupação de estabelecer um canal de comunicação que facilitasse, né, a todos aqueles envolvidos, principalmente os atletas, que essas denúncias pudessem chegar no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Já existem denúncias que estão sendo investigadas, estão em sede de inquérito civil, justamente já como resultado desses convênios que nós firmamos. Então, há uma preocupação que o Ministério Público tenha esse canal e que se estabeleça uma relação direta com atletas que são referência ou ex-atletas que têm um contato diário em competições, em centros de treinamentos, para que eles possam ser um facilitador àquelas pessoas que estão sofrendo assédio, né? E elas têm essa dificuldade natural de buscar, né, uma providência, buscar uma autoridade. Então, a gente tem essa preocupação de conseguir fazer essa leitura, né, da necessidade deles para receber essas denúncias de forma mais fácil e não criar obstáculos, no modo geral. No próximo bloco, nós vamos falar da cartilha elaborada pelo MPT com orientações sobre assédio no esporte. Daqui a pouco. O projeto de lei que flexibiliza as regras sobre agrotóxicos libera o uso preventivo desses produtos. A mudança é boa ou ruim para a segurança alimentar? Certamente piora muito. O que a gente está prevendo, né, com esse ponto do projeto de lei em permitir o uso preventivo é um aumento em volume do uso de agrotóxicos. Ou seja, o correto, como ocorre hoje, é preciso identificar qual é a doença que ocorre na lavoura, o produto destinado àquela doença específica, àquela praga específica, e essa avaliação é feita por um profissional, um engenheiro agrônomo, que assina um receituário e só assim o agricultor pode ir comprar aquele agrotóxico que, em tese, resolveria o problema dele. O Trabalho Legal está de volta e nós voltamos a conversar com os procuradores Glaucio Araújo e Andréa Lopes. Doutora Andréa, o MPT preparou uma cartilha sobre assédio moral e sexual no esporte. É difícil caracterizar o assédio moral? Num primeiro momento foi pensada essa conscientização por meio da cartilha, onde foi pensado em trazer conhecimentos básicos de como se configuraria o assédio moral, de como configuraria o assédio sexual e situações, inclusive, que não são de assédio moral e sexual. A gente sabe que dentro do meio esportivo há cobranças naturais do esporte, a gente sabe que tem uma cobrança de resultado, a gente sabe que tem toda uma coletividade ali em que você fazer essas cobranças, você exigir ou fazer com que esse atleta ou atleta em formação dê o seu máximo e aquele time ou equipe tenha trazido esse máximo, e de forma respeitosa, não significa necessariamente que ali um assédio moral ou assédio sexual. A gente tem essa consciência de cobranças existem, principalmente dentro do meio esportivo e cobrança, inclusive, de resultados. Mas, se essa cobrança é feita de maneira que haja a intenção de ofender, a intenção de humilhar, ou essa cobrança é feita dessa forma e com atos prolongados e repetitivos, você pode ter configurado aí o assédio moral. Como será feita a distribuição das cartilhas e também disponibilizado o acesso ao público? Bem, as cartilhas, elas são uma das ferramentas que nós estamos trabalhando. É claro que, tratando-se de jovens, o ambiente digital
é o melhor, é o que tem uma divulgação, viraliza de forma muito mais rápida, muito mais fácil, né? Então, nós não estamos nos concentrando apenas nas cartilhas, e sim tentar colocar esse conteúdo de forma mais fácil, seja através de revistas, de outros formatos, para que a gente consiga ter esse acesso mais fácil, principalmente aos jovens. E como denúncias de assédio podem ser feitas? É necessário que se estabeleçam canais para que sejam recebidas essas denúncias. E é extremamente necessário que esse canal seja de confiança, que tenha um acolhimento, para que a pessoa se sinta confortável de fazer a denúncia. Então, ela pode ser feita por meio de assistência psicológica das próprias instituições, das ouvidorias ou qualquer outro canal que as instituições possam criar para que sejam ouvidas. E é necessário também que tenha um resultado desta denúncia, que daí tenha alguma solução para aquilo que foi levado à instituição. É interessante registrar também que o assédio moral e o assédio sexual, ele não está restrito no âmbito dos esportes. Ele está em todas as nossas relações dentro da sociedade. Não podemos aqui dizer que todo ambiente esportivo está contaminado pelo assédio moral e sexual, até mesmo porque temos conhecimento dos benefícios pessoais, coletivos e sociais do esporte dentro da vida de qualquer um de nós. Então, existem casos e eles devem ser combatidos não só com a repreensão, mas também com o conhecimento, com a prevenção e, neste caso, ele vai ser dado o devido encaminhamento, seja por qual canal for escolhido pela vítima, pelas testemunhas ou pelo denunciante, de uma maneira geral. Doutora Andréa, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Doutor Glaucio, muito obrigado por ter aceito o convite também. Eu agradeço a oportunidade. Acho brilhante a iniciativa de algumas confederações que estão nos convidando para participar de reuniões, de eventos durante as competições ou na véspera de competições, quando todas as comissões técnicas estão presentes. Então, é o momento do Ministério Público atuar como ouvinte e receber as solicitações dessas entidades, dos dirigentes, dos atletas e dos próprios técnicos. Em uma palestra recente que nós fomos, a preocupação deles, dos profissionais de psicologia, né, no sentido de ter uma atuação mais dinâmica, né, quanto ao tema. E também o que está despertando o interesse na sociedade são patrocinadores master que estão chamando o Ministério Público para discutir o tema e compor cláusulas nos contratos de patrocínio, exigindo uma postura de acordo com a cartilha e com o conteúdo que o Ministério Público tem apresentado em relação ao combate ao assédio moral e sexual. Olá, voltamos com mais um MPT Indica. Hoje você acompanha o conteúdo do livro Deficiência no Brasil, uma abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência. Autora dessa obra, a subprocuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel. Trata-se de uma antologia escrita em várias mãos, com vários autores que se dedicam a estudar o direito da pessoa com deficiência. Faz uma abordagem sobre todos os aspectos da vida da pessoa com deficiência, né? Do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, abordando aspectos da educação, do trabalho, da saúde, do lazer, do turismo, do esporte, ou seja, todos aqueles direitos que todas as pessoas, incluídas as pessoas com deficiência, têm.
essa antologia, com esse passeio em todos os direitos da pessoa com deficiência, também é indicada para todas as pessoas com deficiência, para todas as pessoas que se simpatizam com a causa da pessoa com deficiência e, obviamente, para o jurista, o advogado, o defensor público, o magistrado, nas decisões que vier proferir a respeito de algum desses direitos ali tratados. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!